A paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos então ao final do nosso módulo de angelologia com essa aula de número 3. No entanto, você vai ter uma aula extra, um bônus especial, que é de uma aula prática. Foi de uma entrevista que nós fizemos com o pastor Cardoso, um convidado especial que tem bastante experiência nessa área de expulsão de demônios e processo de libertação. E nós vamos ter muitas dúvidas tiradas aí, porque foram perguntas feitas daquilo que nós, evangélicos, temos de curiosidade e de dúvidas também. Porque dependendo da forma como nós fomos iniciados no evangelho, isso pode ter vindo de alguma maneira para a gente que às vezes não necessariamente condiz com o que a Bíblia fala. Então são perguntas que você certamente já ouviu e são curiosidades muito importantes que a gente precisa ter para nos alicerçarmos cada vez mais. Por favor, curva sua cabeça, vamos começar essa aula com uma oração. Grandioso, eterno, soberano Deus, nosso Pai bendito, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós glorificamos ao teu nome. Nós te rendemos graças por causa da tua misericórdia, do teu amor, do teu perdão, do teu favor, pelo que o Senhor é, pela sua fidelidade para conosco. Queremos pedir ao Senhor que abra nossa mente, o nosso coração, para compreendermos as tuas verdades, para compreendermos todos os teus princípios, o teu caráter, para que nós possamos estar cada vez mais alicerçados e vigilantes para não nos desviarmos daquilo que o Senhor tem guardado para nós. Muito obrigada por tudo. Entregamos mais uma vez as nossas vidas nas tuas mãos como prova da nossa confiança no Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre das tentações, o Senhor nos guarde de todo o mal e do maligno, não só a nós, mas a nossa família e a tudo que é nosso. Te apresentamos a Igreja de Cristo espalhada em toda a terra, pedindo que assim seja com eles também. Amém. Amém. Então vamos começar. Hoje nós vamos ver sobre os espíritos maus, lembrando que nós vimos na primeira aula sobre características, conceito, sobre classificações, a natureza dos anjos, a sua criação. Na segunda aula nós falamos sobre Satanás, como ele foi criado, o que aconteceu, qual foi o motivo da rebeldia. Então nós tivemos bastante informações acerca disso. E hoje nós vamos finalizar com a questão dos espíritos maus. Então, quem são eles e de onde eles vêm? Qual o seu caráter? Qual a classificação, o destino dos anjos maus, Jesus e os demônios, o cristão e os demônios, e ministrando libertação aos cativos. Então, vamos ter bastante coisa para tratar nessa aula. Então, quem são eles, quem são os espíritos maus e de onde eles vêm? Bem, os espíritos maus também são chamados anjos maus ou demônios na Bíblia. Eles são originados na queda de Lúcifer. Também eram anjos. Eles também atuavam de acordo com a organização hierárquica, porque os anjos obedientes, eles ficaram ao lado de Deus, mas esses que caíram com Satanás, que são chamados também de demônios, eles copiaram o que existia no céu da forma como eles eram organizados. Então, eles tentaram fazer essa cópia para que a atuação deles pudesse ser uma atuação eficaz. Qual o caráter, então, desses demônios, desses anjos maus? Primeira coisa é que eles se opõem completamente ao plano de Deus. Lá em Zacarias 3:1 fica bem claro, diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Então Deus fez essa revelação a Zacarias para que ele pudesse entender que Satanás, ele é um acusador. O diabo, ele é um acusador. E ele vem para se opor ao plano de Deus, ao principal plano de Deus, que é a salvação humana, para resgate do pecado e trazer de volta para uma vida eterna com o Senhor. Os demônios também, eles podem se apossar de corpos e afligir vidas. Em Mateus 8:28 diz assim: quando Jesus chegou à outra margem, à terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então veja que ele fala que eles quem?
os demônios. Não era só um, eram vários. Eram 2 homens que estavam endemoniados. Que a Bíblia pode falar endemoniados ou endemoniados que eles têm o mesmo significado. Só que quando ele diz assim, eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E a gente vai ver mais lá para frente que esses 2 homens, eles não estavam sendo possuídos por apenas um demônio em cada um, mas eram legiões de demônios. O que mais eles fazem? Eles também tentam e impedem os servos de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, 7:5, Paulo diz assim, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Ele está falando de casamento, de relação entre o casal. Senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, havendo incontinência, aquele que não consegue se conter do ponto de vista sexual, ele pode ter privação um do outro? Pode, desde que haja mútuo consentimento. O marido e a mulher precisam conversar. Exatamente para quê? Para que eles possam se aplicar ao jejum e oração se houver algum propósito nesse sentido. Mas logo depois, precisam juntar-se outra vez, para que Satanás não tente. Então, Satanás, sim, é um tentador. Em Efésios 6:11 diz, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o diabo também, ele vem para tentar impedir a nossa fé, impedir a nossa caminhada vitoriosa de fé, por causa das tentações. Com Jesus não foi diferente. Então, uma das coisas que eles também fazem com os servos de Deus é tentar impedir os servos de Deus. Outras coisas que eles fazem, eles causam moléstias, eles também disseminam falsas doutrinas. Como é que eles causam moléstias? Em Mateus 9, de 31 a 33, está escrito, eles, porém, saíram e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela terra. Quando eles saíram, eis que trouxeram a Jesus um mudo endemoniado. E assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Algumas vezes na Bíblia, isso é muito importante a gente entender, algumas vezes no Novo Testamento a gente vai ver uma expulsão de demônios que Jesus expulsava e imediatamente havendo uma cura. Inclusive a gente vai ver mais lá na frente o caso daquela mulher que vivia encurvada há 18 anos. Mas nem todas as vezes na Bíblia está associado enfermidade à possessão maligna, a uma manifestação maligna. Então, nós não podemos formar uma doutrina de que todas as pessoas que aparecem com algum tipo de doença é um demônio, é uma possessão maligna, e a gente começa a taxar as pessoas e tentar definir qual é a causa da doença, assim como os amigos de Jó também tentaram, e ainda levando e enfraquecendo ainda mais a fé daquela pessoa que às vezes está aflita. Então, nós não podemos criar uma doutrina dizendo que toda enfermidade ela está associada com demônios. Não está. Tem muitas situações, inclusive mais à frente também a gente vai ver que o Senhor fala de cura e expulsão e expulsão de demônios de forma separada, tá? Bem, o que mais eles fazem? Eles disseminam falsas doutrinas. Só antes, eu coloquei uma observação aqui que não se pode criar uma doutrina de que para curar enfermidade tem que haver expulsão de demônios. Tem que haver discernimento espiritual e temor diante de falsas acusações. Porque o acusador, o caluniador, é o diabo. E calúnia significa afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém. Trata-se de uma mentira, uma lorota, uma invenção. Isso daqui é um significado de calúnia. São significados, são sinônimos de calúnia. Então, a gente levantar uma inverdade acerca de, às vezes, um irmão que está passando por alguma dificuldade, olha, irmãos, isso já tive oportunidade de ver. Pessoas com dificuldade de saúde e por ter uma disseminação desse tipo de doutrina dentro da congregação, isso já faz alguns anos, há bastante tempo mesmo, logo na iniciação da minha vida cristã, eu vi muito isso.
Então, as pessoas, sabe o que elas faziam? Elas tinham vergonha de dizer que estavam doentes. Então, elas não pediam ajuda para os presbíteros, para os irmãos, para que pudesse haver oração. Porque se fizessem, as pessoas já iriam torcer o olho, já iriam começar a buscar informações do que poderia ser, e aí virava uma fofoca. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não caluniar. Somente um discernimento do Espírito Santo, e ele jamais faria isso para envergonhar. O discernimento do Espírito Santo de Deus seria com o principal objetivo de trazer liberdade para aquela pessoa. E a gente precisa ter essa observação também. Disseminação de doutrinas falsas é outra coisa que os demônios costumam fazer. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, esse Espírito aqui é o Espírito de Deus, está com letra maiúscula, que alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Isso está lá em 1 Timóteo 4:1. Então, a gente também precisa ter muito cuidado, porque pessoas dentro da própria igreja, elas podem apostatar da fé dentro da própria igreja. Não tem o joio e o trigo, eles não estão fora. Essa parábola não diz de pessoas que estariam fora da igreja, mas sim dentro da igreja. Então, mesmo dentro da igreja, a pessoa pode começar bem e se desviar e apostatar da fé. Por quê? Porque começam a obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, que desviam do plano de Deus. E pela hipocrisia, quer dizer, começam a falar uma coisa, mas fazer outra diferente, começam a falar mentiras, porque são coisas que eles não vivem. E começam a criar doutrinas como pretexto para justificar e explicar os seus próprios comportamentos. E com isso, a consciência começa a cauterizar. E aí, automaticamente, vai começando a ter doutrinas falsas, vai misturando a palavra com inverdades, criando sofismas, repetindo aquilo que a Bíblia não fala, misturando com a Bíblia para tentar justificar. Então, é assim que eles se infiltram e eles fazem. Outra coisa, ao que parece, eles são destituídos da sua capacidade de se materializar. Embora a gente já tenha ouvido bastante dizer que há, sim, materialização de demônios, em Mateus 12, 43 ao 44, diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde eu saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Ou seja, não foi preenchida pela palavra de Deus. Não foi preenchido por louvores, por oração, pelo ensino, pelo jejum. Não foi. E o que acontece foi expulsa, os demônios foram expulsos, mas ficou pior o estado dessa pessoa depois. E isso é algo que a gente precisa ter cuidado. Então, com base nesse versículo aqui, pode ser que não haja essa capacidade deles de se materializarem. Mas é uma possibilidade, porque eles podem se materializar para tentar se fazer passar por anjo de luz, né? Que a gente vê também na Bíblia em relação a isso, ok? Bem, como é que eles são classificados na Bíblia? Como anjos aprisionados, anjos libertos, demônios. Essas palavras podem aparecer durante a Bíblia quando você estiver lendo. Então, quando você vê sobre anjos aprisionados, lá em Judas 1:6, diz assim: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, esses anjos aprisionados aí, ele diz, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas. Então, eles não estão soltos. Esses aqui, desde a queda, eles já estão aprisionados até o dia do grande juízo, em que será lançado no lago do fogo do enxofre, a saber, a segunda morte. No entanto, uma parte desses anjos que caíram, eles ainda estão soltos. Lá em Efésios 1, 20 e 21 fala: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, Cristo, mediante a sua ressurreição,
ele exerceu esse poder sobre todos os principados, potestades, poder, domínio de todo nome que se possa mencionar. Então aqui a gente vê que sim, alguns estão inclusive em hierarquias, ainda atuando e afligindo o ser humano. E também a gente vai ver sobre demônios, que essa expressão aparece 3 vezes no Antigo Testamento, em Deuteronômio, Salmos e Levítico. E no Novo Testamento ele menciona muitas vezes, e sempre associando a pessoas que estão sofrendo de opressão, de influência maligna, de Satanás, devido a um espírito maligno que neles habita. Então, de novo, aqui a gente percebe que tem habitação. Bem, o Novo Testamento também menciona o conflito de Jesus com os demônios, que são praticamente descritos no livro de Marcos. Tem muitos registros no livro de Marcos que fala sobre essa questão dos embates que Jesus teve com os demônios. Em Marcos 1,34, para ilustrar, diz: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Aí observe que aqui vem corroborar com aquilo que a gente falou antes, que ele curou muitos de enfermidades. Eu até grifei, ó, curou enfermidades, expulsou demônios. Aqui a gente percebe essa separação. Isso quer dizer que nem todas as vezes uma pessoa que esteja com enfermidade, ela esteja com uma habitação demoníaca. Continuando, diz, porém não deixava falar os demônios, porque esses demônios conheciam a Jesus e não tinha chegado a hora dele de ser revelado. O tempo dele ainda não tinha sido se cumprido para que ele pudesse se entregar. Os demônios, eles são a força motriz que está por trás da idolatria. Esse é um outro ponto que a gente precisa tocar. Em 1 Coríntios 10, 18 a 21, fala: mas que digo, Paulo falando, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios, ou seja, não se envolvam com idolatria. O Novo Testamento mostra ainda que o mundo ele está alienado de Deus, ele está longe de Deus. E ele está controlado por Satanás. Os demônios são partes das potestades malignas. O cristão, então, ele tem que lutar diariamente, permanentemente contra eles. Em 2 Coríntios 4,4 diz: nos quais o Deus deste mundo, que é Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, há uma tentativa o tempo inteiro contra o ser humano, para que eles não queiram, não abram o entendimento, não desejem se arrepender para sair das trevas e ir para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Então, o tempo inteiro ele está fazendo isso. E não é só com quem ainda não aceitou a Cristo, e inclusive com os que o aceitaram. Porque ali é um início de uma caminhada. Mas a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer, e assim viver. Porque senão a gente volta para o estado inicial, como a gente viu ainda há pouco. A gente fica liberto dos demônios para que a gente possa ter a oportunidade de aceitar a Cristo, de ter tranquilidade com a fé necessária para o arrependimento, mas também depois se prosseguir com as mesmas práticas de antes, os demônios se alimentam de quê? Do pecado. Então, o que vai acontecer? Automaticamente, o estado da pessoa começa a ficar complicado, porque a mente começa a cauterizar por repetidas vezes aquele pecado seja considerado como normal, e automaticamente a pessoa fica como religiosa dentro da igreja e ainda praticando aquilo que já sabe que não precisa, que não pode, e ela não consegue sair e acha que fazendo alguns tipos de atividades, estando numa correria, assumindo algum tipo de atividade, isso vai aplacar a ira de Deus contra a vida dele, contra a vida dela. Então, aqui a gente vê que Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para libertar o mundo, mas nem todos vão aceitá-lo.
E a gente precisa ter essa luta constante. Não é só no primeiro dia do aceitar. Não é quando uma pessoa na igreja aceita Cristo, no templo aceita Cristo, e pronto, ela já está livre. Não, ela precisa de um discipulado, ela precisa de um acompanhamento, ela precisa conhecer e prosseguir em conhecer, porque senão pode se tornar um religioso. Bem, os demônios podem habitar o corpo dos incrédulos e constantemente eles fazem isso. E falam através de vozes dessas pessoas. A maioria de nós já deve ter visto uma manifestação assim. E é muito triste, não é? Escravizam essas pessoas e os induzem a prosseguir na iniquidade. O que seria a iniquidade? É continuar fazendo o que é injusto e praticando o mal. Continuar no pecado. Esses demônios, eles escravizam, induzindo a esse tipo de prática, a imoralidade e a todo tipo de atitude malévola que conduz à destruição. Um único demônio, ele pode possuir um indivíduo, ou vários deles também, incluindo legiões. Foi aquilo que a gente falou anteriormente sobre aqueles 2 endemoniados. Em Marcos 5,15 diz: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião. Então veja que é exatamente o que nós falávamos há pouco. Não eram só um, era uma legião. Não era só um, era uma legião. E aí eles ficaram admirados por terem visto esse homem que estava dominado por legiões, né, os 2, e ele estava sentado, vestido, tranquilo, em perfeito juízo, e sobre eles veio o temor. Aqui a gente entende que quando há uma manifestação maligna dentro da igreja, por exemplo, dentro do templo, é para que haja temor. Temor do nome de Jesus Cristo, do poder que ele tem. E só ele tem poder. Assim, são várias literaturas que falam, e a gente não vai abordar, porque está tudo no seu material. Mas veja, olha, aqueles que se envolvem com espiritismo e magia, ou seja, feitiçaria, eles estão lidando com espíritos malignos, o que facilmente leva à possessão demoníaca, porque eles invocam. Então, normalmente, em evangelismos, acontece essa questão da libertação em obras evangelísticas. Por quê? Porque há uma intercessão nesse sentido. Então, naquele momento, o Senhor permite a manifestação, mas sempre com um objetivo de trazer o temor aos presentes e àqueles que vão ter informação, inclusive para aquele que era possesso, porque se há uma expulsão de demônios naquele momento, ele está livre. Naquele momento, a alma dele está livre, para que ele possa tomar a decisão correta e receber a orientação correta para que possa prosseguir. E não ter a possibilidade da pessoa achar que só com aquele movimento ali que ele sentiu, que ele está se sentindo livre, ele pode continuar a vida dele sem um discipulado, sem aprender de Cristo para poder andar. Não é assim que funciona. No entanto, nem todos os processos, aqueles que têm uma habitação demoníaca na vida, eles vão manifestar. Há casos, por exemplo, em que a expulsão ocorre sem manifestação visível. Em Atos, a gente vê aí 13, Atos 19, Gálatas 5, Apocalipse 9. Então, tem várias outras informações que a gente tem na Bíblia que demonstram que não necessariamente a pessoa era possuída, mas não houve manifestação. Então, a gente precisa entender que a manifestação, quando ocorre com a permissão de Deus, com o propósito de trazer temor aos cristãos e, inclusive, aqueles que estiverem ali observando ou tendo conhecimento. Em Mateus 12, 43, 45, foi aquilo que a gente leu anteriormente. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Porém diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali, fazem ninho. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então aqui é possível uma pessoa receber uma sensação de liberdade pelo fato de ter saído aquela carga de demônios da vida dele, da opressão sobre a sua alma. Mas ele, se não tiver, como ele disse, se não tiver arrumada, o que quer dizer preenchida? Ela não estiver vazia, ela tem que estar preenchida. Preenchida pelo Espírito Santo de Deus, preenchido pela renovação da mente através da palavra de Deus.
o temor do Senhor com relacionamento através da oração e a prática daquilo que tem aprendido. É dessa maneira que fica preenchida essa casa para que ele não possa voltar. Porque quando ele voltar, ele vai ver que ela não está vazia. Eles não são onipresentes, porque onipresente só o Senhor. Só o nosso Deus é todo-poderoso com a onipresença. Então, eles saem e procuram voltar. Quando eles voltam, se tiver habitada pelo Espírito Santo de Deus mediante isso que a gente acabou de falar, eles vão ter que procurar um outro lugar, porque ali eles não têm mais condições de permanecer. Uma outra questão é que eles trazem a tentação no nível da mente. Em primeira carta de João 4:1, fala assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então a gente tem que ter cuidado, porque a tentação ela vem no âmbito da mente. E se essa mente não estiver preenchida com a palavra de Deus, é alvo fácil. Então, por isso que João está falando, não deem crédito a qualquer espírito. João não estava falando com pessoas fora da igreja. Ele estava falando com pessoas de dentro da igreja. E ele estava dizendo, não deem crédito a qualquer espírito. Mas provem esses espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque tem muitos falsos profetas que já têm saído do mundo afora para fazer isso, com esse objetivo de enganar. Os demônios, eles não são as almas dos homens maus. Muito menos eles são espíritos desincorporados de uma raça pré-adâmica, como alguns dizem. Não, a gente está vendo aqui que eles habitam. Eles são espíritos malignos que habitam naquele corpo, naquela mente. Começa pela mente. Ele começa a fazer uma habitação porque foi dado uma oportunidade, uma legalidade no mundo espiritual para que ele assim pudesse fazer. Em Lucas 16:26, está escrito, e além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês. Será aquela parábola do Lázaro e do rico. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, e nem os de lá passar para cá. Então, não tem alma de homem mau que possa voltar, porque por aqui a gente já vê que Jesus está explicando, é o próprio Jesus que está explicando, né, através dessa parábola, que não pode. Né? Então, uma vez que já foi, não pode mais ficar voltando fazendo isso. Anjos maus, para onde eles irão? Qual o destino deles? Bem, Satanás e os seus anjos, que ainda estão soltos, porque vocês recordam que tem uma turma que desceu junto com Lúcifer e que eles já estão em uma prisão aguardando a segunda morte, né? O juízo e a segunda morte, o lago do fogo do enxofre. Mas tem Satanás e alguns demônios que estão soltos. Então, esses daí, eles estão soltos para quê? Com que objetivo? O que eles estão fazendo? Eles atualmente guerreiam contra Deus e contra o seu povo, ou seja, contra nós, procurando nos desviar da nossa lealdade a Cristo e nos fazer pecar e viver segundo o sistema desse mundo. Então, nós precisamos orar por livramento, meus irmãos, assim como Jesus orientou os seus discípulos que orasse. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixa cair em tentação. Nós precisamos pedir, orar por esse livramento. E para nós podermos ter condições de resistir neste combate espiritual, para permanecermos firmes na fé. É dessa maneira que a gente vai conseguir. Agora eu quero que você dê uma olhada no seu material, porque tem algumas palavras bíblicas que elas traduzidas para o português, ela significa inferno. Inferno, de um modo geral, significa um lugar destinado ao suplício das almas daqueles que não morreram com Cristo. Então, quero que você olhe no seu material, tem 4 identificações ali. Olhe cada uma delas, identifique o que significa, procure referências, pesquise referências bíblicas que falem sobre esses termos, para que você possa fazer uma comparação adequada.
Vai ser de grande valia para você no seu estudo. Então, vamos falar agora sobre Jesus e os demônios. E depois nós vamos falar sobre os cristãos e os demônios. Em Lucas 13,16 está escrito: por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Isso era Jesus sendo perseguido ali pelos judeus porque ele tinha feito uma cura no dia de sábado, uma mulher que há 18 anos andava encurvada. E a compaixão de Jesus aqui a gente vê que é algo incrível, algo assim inexplicável para a gente. Porque a compaixão dele não tem hora, não tem dia. Não é porque eu vou esperar chegar o dia da igreja, não é. A misericórdia, o favor, a compaixão de Deus, ela é 24 horas por dia. Então, eles estavam questionando porque não poderia ser feito em outro dia, tinha que ser no sábado, no dia em que o judeu guardava. E Jesus, ele veio para dizer exatamente que ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Inclusive, pessoas que estão aprisionadas, porque cativeiro fala de prisão, e libertação fala de sair de uma prisão. E Jesus não tem tempo. Isso é uma compaixão que a gente não consegue explicar. Então, Jesus tem autoridade sobre os demônios e não tem dia e não tem hora para que ele possa, de fato, trazer a liberdade a uma pessoa, para que ela possa prosseguir nessa liberdade, crendo, obedecendo a Cristo. Então, aqui a gente vai ver que Jesus veio à Terra a fim de destruir as obras do diabo, que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que fala assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus também veio à Terra para estabelecer o reino de Deus e livrar o homem do domínio de Satanás, do príncipe das trevas, do príncipe deste mundo. Lucas 18:19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso era Jesus que estava lendo numa sinagoga sobre Isaías 61, que estava falando acerca dele mesmo. E ele estava lendo acerca dele mesmo, profecia acerca dele mesmo. E a gente pensa assim, proclamar o ano aceitável do Senhor. Um ano de redenção, fala de um ano de libertação, fala de restituição, fala de liberdade de escravidão. E foi exatamente isso que o nosso Cristo veio fazer em nosso favor, em favor de todos. Todos aqueles que o aceitarem vão ter essa benevolência do Senhor. Em 1 Pedro 5,8, é o primeiro versículo que nós vamos ler, que vai falar agora sobre Jesus e os demônios. Está escrito: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas a Bíblia também afirma em Salmo 34:7 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, ao mesmo tempo que nós temos o diabo que fica ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar, ao mesmo tempo, o Senhor envia anjos, seus mensageiros, para acampar ao nosso redor. Mas ao redor de quem? De todo ser humano? Não. Dos que o temem e os livram. As Escrituras nos ensinam que nenhum verdadeiro crente em que habita o Espírito Santo de Deus, que permite uma morada do Espírito Santo de Deus, através do arrependimento, através do pedido de perdão ao Senhor, do pedido de auxílio, de ajuda ao Espírito Santo para prosseguir nessa trilha, nesse caminho que a gente precisa fazer, sem nos desviar para a direita nem para a esquerda, em que o Espírito, o nosso Espírito, esteja alimentado adequadamente pelo alimento fiel, verdadeiro, genuíno, que é a palavra de Deus, e nós nos esforçando realmente em colocar em prática. Essa pessoa, ela não pode ficar endemoninhada. Porque fala de ninho.
endemoniado vai falar de mim. Então, é habitação. Não pode habitar luz e trevas ao mesmo tempo. Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios 6, de 15 a 16. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo. Como ele próprio falou a nosso respeito. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que lindo isso, né, irmãos? Glórias e honras ao nosso Senhor. No entanto, os demônios podem influenciar os pensamentos, as emoções e os atos dos crentes. Ele pode tentar fazer isso. Na verdade, ele faz isso 24 horas. É a única coisa que ele pode fazer contra nós, é tentar nos influenciar. Para que a gente não venha a obedecer os conselhos, os avisos, os preceitos do Senhor. Quando nós estamos em Cristo e nós estamos nos alimentando e passamos a dar liberdade realmente ao Espírito Santo de Deus e a discernir a sua voz, isso é um tormento para eles. Porque essa influência a gente consegue pela própria palavra, assim como aconteceu com Cristo no deserto, pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela própria palavra, Cristo, ele combatia, ele resistia a Satanás dessa maneira. Isso é um exemplo para nós. Nós precisamos trilhar como cristãos, cristos pequenos, em termos de imitação ao nosso Senhor. Em Mateus 16, de 22 a 23, está escrito assim: Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Irmãos, nós podemos ser influenciados por Satanás. Porque se nós não levarmos em consideração as coisas de Deus, e essa consideração das coisas de Deus, ela não se dá por uma memória remota. Do tipo, eu li a Bíblia há muito tempo, de vez em quando eu leio. É uma memória remota. E isso pode fazer com que a gente vá ficando fraco. E vai alimentando a nossa mente com outras coisas. Dando mais prioridade para outras coisas. Então, no momento em que, de fato, a gente precisa da palavra, ela não vai estar tão perto, ela não vai estar tão recente. Por isso a gente precisa meditar dia e noite, diz a palavra de Deus. Que é para que ela possa ser muito viva na nossa mente e nos ajudar a ter esse discernimento na hora exata, para saber se a gente está falando por considerar as coisas dos homens e não o que a palavra está dizendo. Para que a gente não venha repetir coisas que os nossos antepassados, os nossos pais, nos ensinaram de forma incorreta, por não conhecerem a Deus, e a gente misturar, fazer um sincretismo com a palavra. Então, essa palavra precisa nos limpar, por isso a gente precisa orar, a gente precisa também ler a palavra e refletir nela diariamente, em família. Bem, Jesus, então, ele prometeu autoridade aos genuínos crentes sobre o poder de Satanás e de suas hostes. E ao nos depararmos com eles, nós devemos aniquilar o poder que eles querem exercer sobre nós e sobre as outras pessoas. Nós precisamos confrontá-los sem trégua, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha, está em Efésios 6:10. Diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós não temos força. Não existe supercrente. A irmã é supercrente, o irmão é supercrente. Não existe isso. O que existe é que o fortalecimento que nós temos é pela força do poder do próprio Deus. E nós precisamos nos alimentar da palavra porque ela traz fé. E a fé é o que agrada de fato a Deus. Então, ouvir a palavra, meditar nessa palavra, dar crédito a essa palavra, é o que nos fortalece. E aí nós vamos conseguir nos vestir de toda a armadura de Deus, não só de algumas, mas de toda a armadura de Deus. E é dessa forma que a gente vai conseguir ficar firmes contra as ciladas
do diabo, porque as ciladas, elas estão sempre. Não é quando a gente quer. Não depende de nós. Essas ciladas dependem exatamente de Satanás, que vai tentar jogar influência para nos causar ciladas. E só tem uma forma. A Bíblia diz, nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que a gente possa conseguir realmente se vestir de toda a armadura de Deus e ficar firme contra as ciladas. É só dessa maneira, irmãos, que a gente não só vai poder ser livre dos poderes das trevas, como também ser agente de Deus para libertar os cativos. E agora nós chegamos na última parte, que é falando sobre ministração de libertação aos cativos. E vale muito a gente falar aqui sobre a diferença que existe entre libertação e expulsão de demônios. Tem uma analogia, eu não sei se vocês já ouviram essa ministração, eu já ouvi 2 vezes, mas isso me chamou muita atenção. Desde quando eu assisti, eu nunca esqueci. Isso deve ter mais ou menos, talvez, uns 12 anos, por aí, ou mais um pouco. Mas isso nunca saiu da minha cabeça e me ajudou a compreender. Caiu uma ficha, como a gente diz, né, naquela noite, quando eu ouvi essa ministração. Sobre os ratos, baratas e o lixo. E eu espero que para você seja da mesma maneira como foi para mim, se você ainda não tiver ouvido. E se você já tiver, para você rememorar. O que acontece? Quando a gente tem lixo, que a gente não guarda à noite, não joga fora, esse lixo ele começa a atrair baratas, insetos, ratos. E aí, se a gente não remover o lixo, mas deixar o lixo lá e quiser matar esses ratos, essas baratas, aqueles a quem a gente matou, eles vão desaparecer. Mas virão outros, porque o que está atraindo ratos e baratas é o lixo. São os lixos que podem estar na sua casa, na minha casa. E é a mesma coisa aqui. Para que os ratos e as baratas possam desaparecer, você tem que remover o lixo. E o lixo na nossa vida é o pecado. Os ratos e as baratas são os demônios, Satanás e seus demônios. Só expulsar demônios, sem de fato a pessoa passar a ter uma vida de seguir a Cristo, que era o que acontecia com os alguns que tinham a expulsão de demônios das suas vidas, eles estavam livres naquele momento pela presença do Deus Todo-Poderoso para reconhecer quem Ele era e passar a andar com Ele. E é exatamente o que precisa acontecer. A expulsão de demônios ela faz parte do processo de libertação, mas ela não pode ser dita como um sinônimo de libertação. Porque a liberdade, ela pode deixar de existir, porque ele fica livre pela expulsão de demônios para tomar uma decisão de seguir a Cristo. Mas se ele não seguir a Cristo, foi o que nós lemos há pouco, que vai, sai, anda por lugares áridos e depois ele volta. Se essa casa estiver vazia, a pessoa não estiver andando com Cristo, e andar com Cristo não tem necessariamente a ver estar na igreja, e estar na igreja faz parte, mas nem todos os que estão na igreja, eu falo isso, irmãos, porque a Bíblia fala que existe o joio e o trigo. Então, que a gente não se permita ser religiosos, mas que a gente permita essa palavra entrar mesmo na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, para que a gente deseje cada vez mais conhecer o nosso Senhor e andar nele. Porque é dessa maneira que nós fechamos as brechas, nós fechamos todas as portas. Para que quando Satanás quiser vir influenciar, ele não vai nem conseguir. Porque se a gente estiver com a mente vazia, ele vai conseguir influenciar. E se ele conseguir influenciar, ele vai transformar nossas atitudes em atitudes contrárias, de rebeldia à palavra de Deus. E a gente vai se acostumar com o pecado. E ele cauteriza a mente e passa a ver uma habitação de demônios na vida do pode ser na vida de alguém que já tenha se tornado cristão. São os apóstatas. Às vezes acontece isso dentro da própria igreja. Isso é um alerta para nós, para que a gente não se torne religioso, mas um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. E isso que o Senhor busca de nós. Então nós precisamos ter essa informação de que a expulsão de demônios, a gente tem que ter cuidado. Quando acontece uma expulsão de demônios, a gente precisa entender que aquele foi momentâneo. Mas há uma necessidade de um comportamento, de uma atitude daquele que foi liberto. Por isso, a igreja precisa estar preparada para acolher essa pessoa.
Porque nem sempre acontece numa expulsão de demônios uma manifestação maligna visível aos olhos de todas as pessoas. Por isso a gente precisa estar em oração no momento de um apelo, por exemplo, para que haja uma liberdade do Espírito Santo de Deus, para que ele possa produzir essa fé de abrir, a pessoa abrir o coração e receber a Cristo e passar a andar. Por isso o discipulado dentro das igrejas é muito importante. Por isso estatísticas provam de que pessoas que não são de fato acompanhadas com um discipulado consistente da palavra de Deus são pessoas que talvez nem cheguem ao batismo. A gente tem estatísticas aí estarrecedoras em relação a isso. E isso a gente precisa alertar, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Que há uma necessidade de caminhar com Jesus, de ser discipulado, para conhecer a Cristo e poder ter uma vida transformada e a conversão realmente acontecer. Então nós precisamos ter que a expulsão de demônios é como se a gente estivesse matando, expulsando ratos e baratas, que são os demônios, mas aquilo é momentâneo. A pessoa precisa ter a palavra de Deus na sua vida para que ela possa entrar em um processo de libertação. Porque ela não acontece do dia para a noite, é um processo de libertação. Imagina quantos anos a gente viveu nas trevas. E aí a gente precisa, com o próprio discipulado, a própria palavra vai limpando, e esse processo de libertação vai acontecendo. Então, falar de libertação é lidar com a remoção do lixo, com a remoção do pecado. Eu vou parafrasear aqui, até escrevi para vocês, que lá do livro Pastoreamento Inteligente, do pastor Code, que ele diz assim: a presença de demônios e maldições, ela é sintomática, ela é colateral. Quando se elimina o lixo, que é o pecado, os parasitas vão junto. Então a gente precisa estar muito mais preocupado com a remoção do lixo, com a identificação e a remoção do pecado, do que basicamente com a expulsão de demônios. A expulsão de demônios é uma consequência. E como uma pessoa pode ficar endemoniada e em que parte do ser humano isso acontece? Bem, as possessões demoníacas, elas acontecem primeiro na mente, por causa da influência. É onde Satanás tem acesso. Ele não é onipresente. Ele não está presente o tempo inteiro. Ele não é onisciente. Ele não sabe de todas as coisas. Então, o que ele faz é intentar contra as fraquezas humanas através da influência, no nosso pensamento, na mente. E depois, se concebido isso, a gente termina tendo atitude do ser humano, quando eu digo a gente é o ser humano, e aí depois ele pode entrar, habitar, fazer habitação, fazer um ninho. Estas podem acontecer de forma parcial ou total, inconsciente ou semiconsciente. Os demônios, eles não baixam, entre aspas, nas pessoas, como se diz usualmente. Eles fazem ninho na pessoa, porque foi através da influência que a pessoa concebeu o pecado e depois continua na prática do pecado, e aí é dessa forma que existe o ninho. E a Bíblia fala 12 vezes de endemoniados, ninho, tá vendo? Dando a interpretação de ninhos de demônios. Você vai ver que em alguns lugares da Bíblia está escrito endemoniado e às vezes endemoniado. É a mesma coisa. É dessa raiz, de ninhos de demônios. Um ninho, ele não se faz assim, do dia para a noite. Leva algum tempo. Então, é aquela coisa de você conceber, você receber a influência. Aí você pensa um pouquinho, não, isso aqui não. Aí daqui a pouco vem a influência de novo por causa das fraquezas, das concupiscências, da cobiça humana. E ele vai ficar tentando o tempo inteiro. Se a gente não tiver fortalecido no Senhor, existe a possibilidade da queda. Por isso a gente precisa estar entendendo a palavra e não se sentir perdido. Por isso nós precisamos nos ajudar como irmãos. Porque quando um estiver fraco nessa influência que vier, o outro vai e ajuda, estende a mão e ajuda. E volta com a palavra. E com todo o evangelho, que é a boa nova do Senhor. Quantas boas novas nós temos de Cristo. O Senhor disse, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, vocês têm um advogado no céu, que é Cristo Jesus. Então, estar em contato com a palavra, permitir o coração estar aberto, é a forma que nós temos para permitir com que isso venha de forma muito clara e venha aquela sensação de tristeza por ter errado e se arrepender. E receber o perdão de Deus. É um ciclo, é um processo. Mas nós precisamos ter isso para que a
a humildade possa habitar em nós. E a gente, de fato, tem a possibilidade de poder prosseguir neste caminho. Inclusive, um ajudando ao outro. Em Marcos 1,32 diz assim: à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Então, a gente percebe aqui que existe uma diferença para Cristo entre os enfermos e os endemoniados. Alguns iam para a cura e outros iam para terem aquela liberdade de poder estar perto de Jesus, de ver a Jesus e de decidir andar com Ele depois dessa liberdade. E por fim, conhecer sobre libertação é fundamental para uma vida alicerçada dos cristãos. Não é à toa que Jesus libertou e continua libertando muitos cativos e oprimidos do diabo. E esse processo se dá através do arrependimento, da santificação mediante o conhecer e o prosseguir em conhecer e viver a palavra de Deus. De ter uma vida de oração, conforme os princípios e a verdade do Senhor contidas na Bíblia. Em João de 8, de 31 a 36, está escrito: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, olha essa condicional, irmãos, se nós permanecermos na palavra do Senhor, seremos verdadeiramente seus discípulos. Nós conheceremos a verdade e a verdade irá nos libertar. E aí esses discípulos responderam: nós somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Isso não fazia sentido para eles. Porque como filhos de Abraão, eles não se achavam livres, escravos, eles se achavam livres. E aí Jesus vai e diz: em verdade, eu lhes digo, que todo que comete pecado, ele é escravo do pecado. E o escravo não fica para sempre na casa. O filho, sim, ele fica para sempre. E ele termina dizendo: se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Andar com Jesus e permitir com que Ele nos oriente, com que o Espírito Santo de Deus nos aconselhe e nos dirija, fortalecendo o nosso espírito através do conhecimento e da prática da palavra, da oração, do jejum, da compaixão, nós certamente não conseguiremos, não permitiremos Satanás ter brechas na nossa vida. Porque se pecarmos, temos um advogado nos céus. E é com ele que nós andamos. E assim, irmãos, nós terminamos o nosso tema de angelologia, um dos módulos do curso básico dos bereanos, de teologia básica. E você não deixe de assistir, por favor, essa aula extra que nós conseguimos através de uma entrevista que foi feita de uma forma bem informal, para que você tire ainda mais dúvidas. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.